Graça e paz, muito bem-vindo ao canal Vida Abundante, o canal onde você está vendo esse vídeo. Vida Abundante, prometida por Deus, daquelas que Deus garante, daquelas que Deus com certeza nos concede, tá certo? A palavra de Deus, ela existe para dizer para nós que há uma vida no porvir. Mas antes dessa vida no porvir, existe uma vida nessa terra e que essa vida tem que ser abundante, ela pode ser abundante, ela precisa ser abundante, porque quando a minha vida é abundante, é porque eu estou crendo nas promessas de Deus, cumprindo princípios e recebendo as respostas desses princípios cumpridos, tá bom? Esse é o nono passo, ou o nono princípio, entre dezenas de princípios que trazem prosperidade, que trazem uma vida abundante. E eu estou falando sobre esses 10 princípios, né, que eu quero colocar no meio de dezenas, 10 princípios pelo menos, que eu quero repartir com você que está aí me assistindo, me ouvindo, que trazem prosperidade, que trazem uma vida abundante. E desta feita eu quero falar de um princípio muito fantástico, muito maravilhoso, que é o princípio da bondade. É isso mesmo. A bondade superabunda de graça e de bênção a vida do seu praticante, daquela pessoa que pratica. Bondade é o ato de amor ao próximo, bondade é o ato de compaixão ao próximo, de se colocar no lugar do próximo, de interagir com o próximo que está carecendo, que está necessitado, ou que nem está carecendo, nem está necessitado, mas que você resolveu praticar o princípio da bondade. Bondade é você fazer o bem para uma pessoa, é você não ver se vai receber alguma coisa em troca, se vai receber alguma coisa de volta. Bondade é aquilo que você pratica, é aquilo que você simplesmente entrega de você para o trem, para uma terceira pessoa, tá certo? Ou para uma organização. Bondade é tudo aquilo que você pode simplesmente tirar de você, que poderia ficar com você, que é seu, mas que você oferta, que você oferece para uma pessoa carente e necessitada. Temos aí a história maravilhosa na Bíblia aí, né, do samaritano, por exemplo. Lembra da parábola do samaritano? Quando chegou um doutor da lei e perguntou para Jesus: mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer? E Jesus disse assim para ele: escuta, você que é doutor da lei, como é que você entende que tem que ser? Como é que está escrito? Como é que você lê? E ele disse assim: olha, na minha concepção, é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, e amar ao meu próximo como a mim mesmo. E Jesus disse para ele: bem, respondeste bem, então vai, faz isso, e você vai viver, e você viverá. E ele, só para, sabe, se justificar, ele diz assim para Jesus: e quem é meu próximo? E aí Jesus mostra a diferença, né? Naquela época havia os samaritanos e havia o povo judeu, o povo de Israel, e os de Samaria, eles não se davam com os judeus. Na verdade, os judeus não gostavam dos samaritanos, porque eles eram uma miscigenação de raça, uma outra história aí complicada que não é para esse momento agora, tá certo? Mas os samaritanos, eles eram um povo menosprezado, um povo não digno para os judeus, um povo que simplesmente eram desqualificados, eles nem poderiam existir segundo a teoria dos judeus. Judeu nenhum que simplesmente ali se garantisse como judeu ali queria ser pego conversando com o samaritano, falando, interagindo com o samaritano. Então Jesus, ele diz assim para aquele cidadão doutor da lei: olha, um cara descia de Jerusalém para Jericó e ele foi agredido por salteadores, por ladrões, por assaltantes que despojaram ele, levaram tudo que ele tinha, espancaram ele de tal forma que deixaram ele meio morto ali na beira do caminho. E sabe o que aconteceu? Aí passou um sacerdote, que é alguém que conhece a lei, que é alguém que ministra a lei, que é alguém que abençoa as pessoas com base na lei, que entende todos os princípios e que tem que ser um padrão, que tem que ser um exemplo de cumprimento de princípios. E esse sacerdote, quando ele passa, que ele vê aquele cara caído ali, ele passa de largo e vai embora. E aí também desce um levita, que é alguém que estava no templo,
tempo todo ali ouvindo a palavra, ouvindo as ministrações, ouvindo e aprendendo sobre a lei e os princípios, e que tinha aqueles princípios ali praticamente que decorado. Quando ele vê aquela situação, aquela cena daquele homem caído, ele também passa de largo. Nenhum dos dois quis interagir, nenhum dos dois quis ali perder um tempo, nenhum dos dois quis ali tomar ciência daquele homem caído. Muito pelo contrário, eles acharam que ia dar trabalho para eles só se eles pararem ali e passaram de largo. E aí desce um samaritano, que judeu nenhum gosta deles, falando isso pro doutor da lei. E esse samaritano, ele simplesmente desce da sua montaria, vai lá, analisa o sujeito, vê que ele está quase morto, que ele respira ainda. E aí, no lugar dele, na montaria, ele coloca aquele sujeito do chão e vai até uma estalagem. Quando chega naquela estalagem, ele paga a hospedagem dele e a hospedagem daquele cidadão ali, e simplesmente pede que ele seja tratado, que ele seja alimentado, que ele seja cuidado, não importando quanto se gastará para resolver a situação daquele moribundo ali. E no outro dia, quando ele vai embora, ele chama o estalajadeiro ali e pergunta, e diz assim para ele: olha, eu tenho que partir, tenho que continuar minha viagem, mas toma aqui mais 2 denários, porque eu acho que é necessário, né, para esse cidadão aqui ser cuidado por vocês aqui. E se precisar de mais alguma coisa, você me conhece, na volta a gente acerta tudo, eu pago tudo o que ele precisar, além disso que eu estou deixando aqui como pagamento. Aí Jesus pergunta: quem desses foi o próximo daquele cidadão? E o doutor da lei, né, não querendo nem falar o samaritano, fala: aquele que lhe praticou bondade, aquele que lhe fez o benefício. E aí nós entendemos que bondade é quando a gente faz da gente para as outras pessoas. É quando a gente não se importa o quanto que a gente vai gastar, o quanto que vai custar, o quanto que vai ficar, mas a gente quer fazer aquilo que a pessoa precisa, aquilo que a pessoa está carecendo naquele exato momento. E a bondade na Bíblia, tem um versículo fantástico, a bondade está na Bíblia toda, mas eu gosto de Provérbios 21, não sei se é porque é 21, então é fácil até de decorar, né? Mas Provérbios 21 diz exatamente assim, ó: aquele que segue a justiça e a bondade, o que vai encontrar uma pessoa dessa? Está dizendo aqui: achará a vida, a justiça e a honra. Você sabe o que é vida, justiça e honra? Significa que você vai viver, ter vida com abundância, vida extravagante. E você vai encontrar justiça, significa tudo aquilo que é certo te acontecerá, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que for merecido virá para você. E aqui está dizendo honra. Honra significa que você será reconhecido, que você vai ter uma vida de excelência, que você vai ter uma vida boa, que você vai ter uma vida de sucesso, que você vai ter uma vida digna de um verdadeiro filho de Deus. Veja se isso não é vida extravagante. Veja se isso não é vida abundante. Aquele que busca, aquele que procura, aquele que anda na justiça e pratica a bondade, aquele que dá para as pessoas aquilo que as pessoas estão precisando, essas pessoas terão exatamente isso, vida. Vida significa que você não fica doente, que você não morre, que você não se falece, que você simplesmente só parte na hora certa desse planeta aqui. Por quê? Porque você também vai ter extravagância, vai ter honra. Honra significa lembrado, significa ajudado, significa apoiado, significa respeitado, significa coisas boas e coisas maravilhosas acontecendo com você, proporcionados por Deus, pelo mundo espiritual, pelo universo, pelos anjos, pelos céus, pelo cosmos, seja lá por quem for, as coisas boas acontecerão para você. Bondade, ela é pedida na palavra de Deus. Bondade e amor ao próximo. Bondade e amor ao próximo é a mesma coisa. Amor ao próximo, eu só posso dizer que alguém fez isso, pratica isso, quando eu vejo a pessoa praticando bondade. Amor ao próximo, eu só posso dizer que eu pratico se eu sou uma pessoa bondosa, porque bondosa é amar ao próximo. Amar ao próximo é fazer pelo próximo, não é dizer de palavras, não é dizer de sentimentos, não é dizer que tem amor ao próximo. Amor ao próximo se prova com atitudes pelo próximo. E não é esperar o próximo vir, não é esperar o próximo precisar. Já que eu sei que bondade traz uma vida extravagante, eu vou atrás de praticar a bondade. Eu vou procurar onde praticar a bondade e com quem praticar a bondade.
Eu vou buscar simplesmente oportunidades, não esperá-las surgir, porque se o diabo sabe que quando eu pratico bondade eu prospero, ele talvez não deixe chegar, ele não deixe as oportunidades acontecer. E talvez eu não queira, por causa do ser humano que eu sou, então eu tenho que praticar mesmo sem querer, então eu vou atrás, olha, eu tenho que ter prosperidade e vida abundante. Então, vida abundante e prosperidade também vem com um princípio cumprido chamado bondade, chamado ser bondoso, chamado interagir com as pessoas, ajudando elas nas suas necessidades. Então, eu estou indo praticar isso, eu estou indo angariar para mim essa vida abundante através desse labor, desse trabalho de praticar a bondade. A bondade é quando nós simplesmente queremos fazer pelos outros aquilo que nós vemos que os outros precisam e muitas vezes nem eles estão vendo. Por exemplo, esse cara caído no meio do caminho, ele não conseguia gritar por socorro, talvez seja por isso que o sacerdote passou de largo, o levita passou de largo, mas o samaritano não, ele não esperou clamar por socorro, ele foi lá e viu o estado da pessoa e ajudou. Muitas vezes na nossa sociedade, na nossa própria geografia, tem pessoas caídas à margem do caminho da nossa vida, que já não têm mais condições de clamar, estão moribundas, semi-mortas, como é o caso desse cidadão atacado pelos salteadores. E muitas vezes elas já nem pedem mais socorro, elas já nem confiam no pedido de socorro, ou elas não têm voz para o pedido de socorro. O que eu tenho que fazer é ir lá, é interagir. Não é esperar elas virem até mim, porque elas não conseguem. Elas estão, como nesse caso, à margem. Elas estão prostradas, feridas, magoadas, machucadas, semi-mortas. Eu é quem tenho que ir até elas. Eu é quem tenho que interagir, eu quem tenho que ir e saber o estado delas, em ver, analisar, ir ali e simplesmente comprovar como é que elas estão e fazer algo por elas, sem me importar quanto é que vai custar. Aquele samaritano teve os dias da sua viagem atrasados, mas praticando a bondade. Ele teve recursos que ele não esperava gastar, simplesmente agora sendo necessários para o resgate de uma vida, de uma pessoa que ele nem sabia quem era, ele nem conhecia. E ele usou esses recursos. E ele usou, talvez aquilo que fosse a sua poupança, aquilo que ele tinha economizado, talvez aquilo que ele ia utilizar para comprar onde ele estava indo, talvez era um negociante, talvez ele tinha aqueles recursos para comprar material, mantimento, alguma espécie de algo para ele comercializar, mas ele resolve gastar com aquela pessoa, mesmo sabendo que aquele cidadão talvez nunca pudesse lhe devolver um centavo sequer. Isso é bondade. Eu fazer sem esperar em troca. Eu fazer quando as pessoas precisam. Eu fazer sabendo que eu terei pelo menos a resposta da consciência tranquila. O pior é que não é só isso. O pior não, o melhor é que não é só isso. Não é só consciência tranquila de quem fez alguma coisa boa para alguém. É respostas do mundo espiritual na nossa direção. É vida abundante, é vida extravagante. É vida simplesmente, eu estou olhando para ver o tempo do vídeo, é simplesmente vida prometida por Deus, uma vida de sossego, de tranquilidade, é a vida de honra, é a vida de felicidade, é a vida plena de satisfação para quem busca cumprir os princípios pré-estabelecidos por Deus. Vida abundante, vida extravagante, vem com esse princípio chamado bondade cumprido. Pratique a bondade, que nós pratiquemos a bondade, para mim que eu estou dizendo isso também, que nós sejamos bondosos, que nós sejamos pessoas que fazem pelo próximo, que fazem pelo próximo, que façamos pelo próximo, e façamos pelo próximo quando o próximo nem espera, quando ele nem consegue mais pedir ajuda, quando ele nem consegue mais pedir socorro, quando ele está semi-morto, quando ele está caído, prostrado, e que nós busquemos a oportunidade, as oportunidades para praticarmos essa bondade. Essa bondade vai trazer para você prosperidade além daquela que você imagina. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma vida de bondade, de prática de bondade, que você tenha as respostas da sua prática de bondade também, e que Deus superabunde você de graça de todas as formas e de todas as maneiras. Shalom, graça e paz, que Deus abençoe a você, a nós todos, em nome de Jesus.